Que dia memorável é esse dia. Pode aplaudir. Dê glória sempre a Jesus. O pastor Felipe já apresentou a vocês, tantas pessoas que nos visitam, mas deixe eu distinguir que há vários pastores e gostaria que os pastores que estão aqui vieram prestar esse culto a Deus e também ouvir, sabendo da presença do nosso irmão ministro. Fique em pé, por favor, pastores, famílias que aqui vieram especificamente com esta desejo de ouvir nosso irmão e ministro. Pastor Enaldo e pastora Thelma de Marituba, em nome deles, saúdo a todos vocês. Vamos aplaudir esses pastores todos. Obrigado. Bem-vindos. A casa é de vocês, é a casa da mãe. Também várias autoridades, e eu sei que eles não gostam de ser muito distinguidos, mas sei que é um dia também memorável e há pessoas que integram o Poder Judiciário, Poder Legislativo, e na pessoa do deputado Raimundo Santos, eu quero pedir que fiquem em pé as autoridades todas, na pessoa do deputado Raimundo Santos, saudar todos os que integram o Poder Judiciário, Poder Legislativo. Vamos aplaudir a esses amados irmãos que aqui estão todos. Eu gostaria que nós mandássemos um abraço. Nós estamos esperando receber o Luiz, que é o filho do ministro, conosco, mas o voo estava com overbook e o ministro, correto como não quis de jeito nenhum que houvesse facilitação e por isso não trouxe o filho para estar conosco. Mas nós queremos mandar um abraço à sua família, que se privou dele, a minha irmã querida Janei, que é a esposa, ao Luiz, que é o filho, e a Daniele, que é a filha dele. Vocês querem mandar um abraço para todos eles? Digam comigo: a paz do Senhor. Deus abençoe e leve um abraço aos meus amados irmãos. Nós vamos findar, mas eu gostaria que você desse uma olhada num texto da Bíblia com o qual nós findaremos esse momento e atente bem para esse momento. Olha o que está escrito nesse texto, 1 Reis 19:14. E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissim, ungirás sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Agora olha o que está escrito no livro de Atos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. É muito raro, vocês sabem disso, sou uma pessoa extremamente calma, equilibrada e ponderada. Mas hoje nós estamos aqui numa manhã profética. Uma manhã profética. Ninguém fecha os olhos, e principalmente os cristãos, ao que nós estamos vendo acontecer nesse país. Nunca tantas pessoas que estão servindo esse país no primeiro escalão são pessoas que têm fé em Deus e que no domingo pela manhã estão nas igrejas cultuando a Deus. Olhem bem isso. Isso não anula a necessidade da competência para fazer o que fazem, de jeito nenhum. Pelo contrário, isso exponencia o valor de brasileiras e brasileiros competentes, preparados, mas que em razão da sua fé nem sequer eram vistos para compor primeiro escalão
da autoridade nesse país, onde ser cristão e evangélico seria um demérito e uma nota negativa. E nós estamos vendo coisas acontecendo. E nós precisamos notar bem, para bendizer o Senhor por isso que está acontecendo. Todavia, meus amados irmãos, a igreja, que sofreu tanto, apanhou tanto, ela conseguiu começar a participar dos poderes constituídos dessa nação. Começou, está só arranhando. E, logicamente, que o diabo e muitos crentes que não estão vendo o que está acontecendo e que precisa acontecer, começam a desistir cedo, falar mal cedo, sem olhar o que Deus está fazendo. Nós estamos hoje aqui com vários irmãos e irmãs, autoridades que estão sentadas neste lugar. E nós não podemos desistir de Deus, nós não podemos desistir da nossa família e não podemos desistir do Brasil. Eu não quero desistir do Brasil, ser obrigado a sair do Brasil. Convites já houveram, possibilidade existe, mas que terra onde Deus nos colocou para vê-la abençoada, em paz, próspera e feliz, o Brasil. Nós não podemos desistir. E nós estamos descobrindo que vagarosamente nós podemos orar, já fazemos isso há 110 anos, mas nós podemos dar filhos e filhas da igreja para ir melhorando, temperando os poderes constituídos dessa nação. E nós começamos pelo poder legislativo. Graças a Deus, hoje, já em termos, mais ou menos 15% dos evangélicos, dos poderes constituídos legislativos, das câmaras municipais, das assembleias legislativas, da Câmara dos Deputados, do Senado, já estamos aí em 15. Estamos só começando. O pessoal está assustado, dizendo que os evangélicos estão tomando conta do Brasil. Mentira! As estatísticas dizem que nós somos 25% a 30%, e nós só ocupamos 10% a 15% das funções. Tem alguém ocupando o nosso lugar? Está faltando pessoas que Deus levante em nossas igrejas para que se diga com verdade: o Brasil é um país democrático e os poderes são representativos na proporção da população. E isso só será verdade quando 30% dos palácios, 30% das câmaras do Senado, 30% dos tribunais forem ocupados por brasileiros competentes e cristãos. Quando me perguntam em jornais, falam: rapaz, o que está acontecendo? Vocês querem tomar o Brasil? Eu digo: vocês estão enganados, vão estudar. Nós estamos só começando. Vamos fazer o seguinte: quando tiver com 30% dos juízes, desembargadores e ministros do judiciário, 30% de deputados, senadores, vereadores, 30% de prefeitos, governadores e o Planalto de ministros, ligue de volta. Vocês estão enganados, vocês ficaram tão enganados que vocês querem nos colocar no escanteio, mas Deus está trabalhando e nós abrimos os nossos olhos e nós estamos exercendo a nossa cidadania para isso. Há, todavia, uma coisa que nós não podíamos fazer nada por isso. Votar, a gente vota, elege um vereador, elege um deputado, elege um senador. Votar, a gente vota, elege um prefeito, elege um governador, elege um presidente da República. Mas há um lugar hermético, totalmente fechado, que não se entra nesse lugar por voto e por escolha. Sabe onde é? Poder Judiciário brasileiro. Lá não é nosso voto. São outros os critérios, muito outros os critérios. E é um lugar impenetrável para os evangélicos. E vocês estão vendo que o Poder Judiciário hoje quase que quer
legislar, governar e fazer tudo no Brasil. Um presidente não pode fazer, os legisladores não podem, porque tudo vai desaguado ali, e em uma caneta as coisas são algemadas no Brasil. Nós precisamos orar, e orar especificamente. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso pedindo a Deus que levante ministros para o Supremo Tribunal Federal, ministros para o Superior Tribunal de Justiça, desembargadores para os tribunais e juízes para os nossos tribunais. Só pode chegar lá por concurso, e por concurso só até juiz. Do desembargador para lá tem que ter concurso e mais um monte de coisa, que se for evangélico, se encontra uma razão para dizer, deixa ele do lado, não bota aqui não, porque nós não queremos luz aqui nesse lugar que a gente manda. Existe um lugar no Brasil chamado Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está governando o Brasil. Eu acho que excessivamente, que não deveria se meter no que é papel do presidente e nem no que é papel dos legisladores. Deveriam ficar cuidando da Constituição, quietinhos, não foram eleitos, fazendo o que deve fazer. Como brasileiro eu estou dizendo isso. São 11 pessoas que estão mandando no Brasil. O Supremo Tribunal Federal tem 203 anos de existência, 213 anos, foi em 1808 que foi instituído. Já passaram por ele mais de 300 ministros e ministras, porque lá é vitalício. Quem entra lá só sai quando tem 75 anos, ou se morre antes ou se pede para sair, e ninguém está pedindo para sair. 300 ministros. Atenção, igreja, em 213 anos, 300 ministros, não há um ministro, homem ou mulher, brasileiro evangélico que tenha ocupado esse tribunal. Não há um na história de 213 anos. Não há um na história de 300. Se fosse para ser razoável, seria de 300, 100 seriam brasileiros evangélicos. Mas como nós éramos muito minoria antes, vamos dar uma quebra. Vamos dizer 30 ministros evangélicos. E quem que ocupou esse lugar por nós? E a gente não tem na história do Supremo Tribunal um brasileiro competente evangélico naquele lugar. E agora se abrem a possibilidade de algumas vagas, e a pressão é a maior possível, porque para ir para o Supremo Tribunal não é fácil não. Há um corporativismo muito grande, tem que passar pela preferência. Mas para ir para o Supremo Tribunal Federal só vai quem um presidente da República disser. E mais, se ele disser que vai, ainda há ameaça do Senado não aprovar. Para vocês verem a barreira para um cristão evangélico. Muita barreira. Então, Sua Excelência, o Presidente da República, com todas as suas limitações, disse na sua campanha, não escondeu, e vem dizendo que vai nomear um ministro do Supremo Tribunal Federal Evangélico. Quantos de vocês ouviram isso? Gente, isso é uma promessa que só uma pessoa que pode ter todos os defeitos, mas que tem sensibilidade e respeito aos evangélicos, é capaz de fazer. Em 213 anos ninguém fez. Entre 300 ninguém fez. E o senhor presidente prometeu. E qual é o nosso papel? Orar para que isso aconteça. E ter no nosso meio filhos da igreja que estejam prontos para isso. Depois da eleição de um bom presidente, vocês já perceberam
que o maior entrave ou bênção para o Brasil chama-se Supremo Tribunal Federal. E não é possível que não tenha alguém lá que possa fazer e ajudar o Supremo Tribunal Federal a ser realmente representativo de todos nós. Isso não é por voto, isso não tem jeito. Ou tem um presidente e tem uma pessoa com capacidade, ou nós nunca vamos penetrar nesse lugar impenetrável. A minha sensação é que chegou a hora. E a minha sensação é que nós poderemos, nesse Brasil, pela primeira vez celebrar, eu convido vocês para valorizarem isso, que nós poderemos, está previsto dia 5 de julho, o excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio se aposentar por idade, 75 anos. Isso acontece muito raramente. E o presidente da República terá que indicar um nome. E esse nome terá que receber a aprovação do Senado do país. Eu queria pedir oração, para a gente ver se a gente, pela primeira vez, pode dizer que aquele tribunal tem alguém brasileiro, competente ou brasileira, e que tenha o tempero da fé cristã. E eu vou dizer para vocês uma coisa, se depender dos que lá estão, não entra evangélico lá, porque incomoda. Já foi dito. Não gosta da Bíblia, de citar a Bíblia. Não sei se vocês sabem que saiu uma decisão essa semana que não proíbe, não é verdade que proíbe, mas é verdade que deixa as escolas e bibliotecas sem nenhuma obrigação de ter Bíblia lá. O que equivale quase a proibir, dizendo que se não tiver o livro sagrado de todas as religiões, não pode ter Bíblia também. Isso aconteceu agora no nosso Brasil. Eu não sei se vocês sabem que saiu uma decisão essa semana proibindo que televisões tenham tempo muito grande com programação evangélica e religiosa, restringindo o tempo de programação evangélica e religiosa. Contra o presidente, contra os legisladores, o pessoal lá está decidindo. Então, meus irmãos, hoje é um dia profético. E ao vir para cá, o Espírito de Deus colocou esse texto. O texto foi: Israel estava passando por um problema e Elias, o profeta do Senhor, estava sendo perseguido e ele correu com medo de Jezabel e de Acabe, porque queriam matá-lo pela fé que ele tinha. E quando ele estava escondido numa caverna no Monte Horebe, o Espírito de Deus apareceu e disse: o que você está fazendo aí? Eu disse: ah, Senhor, não dá mais, quer me matar, não tem mais ninguém, eu estou sozinho, está tudo perdido. O Senhor disse: levanta, Elias, volta aí para o caminho de Damasco, vai e unge o rei da Síria, Azael, unge Jeú, o rei de Israel, e unge a Eliseu para te suceder, porque eu vou continuar trabalhando, está tudo garantido a história, não está perdido não. E mais, tem 7.000 que não se dobraram a Baal, não adoraram a Baal, que estão prontinhos para servir a Deus. E no capítulo 13 de Atos, na igreja, orando a igreja, tocando a orquestra, cantando, a voz do Senhor disse: separa-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Minha oração nessa manhã é: Senhor, chama um brasileiro evangélico, homem ou mulher, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Jejuamos e oramos para que essa conquista se dê agora, porque senão depois não tem presidente que assuma isso e que tenha coragem de fazer. E aqui diante dos nossos olhos,
a meu coração diz: o que se dá de Deus trazer hoje pela manhã, 2 meses antes da escolha de um ministro supremo, o que Deus nos faz, trazendo um brasileiro evangélico, notório e notável no mundo jurídico, com todas as condições de ser o primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, evangélico, que ora, que adora a Deus, que não se envergonha disso. Esse é o meu sentimento, e eu não poderia frustrar ao Senhor. Provavelmente nós não teremos o ministro, hoje já ministro, aqui conosco antes. Sem querer me antecipar a nada, mas esse é o meu papel. Raramente eu me deixo levar até pelo Espírito profético de Deus. Próxima vez, já está o convite. A Vossa Excelência, Ministro André Luiz Almeida Mendonça, para estar aqui em um culto de ação de graças, como primeiro-ministro do Supremo Tribunal Federal desse Brasil. Provavelmente o primeiro-ministro evangélico e o primeiro-ministro a prestar culto a Deus, orando, pregando, do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que as forças políticas estão se movendo, mas as forças celestiais hoje estão aqui para dizer alguma coisa. Sei que ele não precisa, o senhor presidente é quem decidirá e os senadores é que farão, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia. Por isso, hoje eu quero terminar esse culto obedecendo a voz do Senhor, que é orando pelo atual ministro da Advogado-Geral, já é muita coisa, da União, ministro, ex-ministro da Justiça, um dos ministérios mais importantes. Eu quero orar hoje com ele. E enquanto ele não é tão grande, eu queria pedir licença para orar com o senhor, com essa igreja, e lhe despedir como a igreja de Antioquia fez, para a obra que Deus lhe chamou para fazer, e que o senhor fará com muita bênção e alegria. Se vocês, brasileiros, percebam que eu não estou falando aqui de política partidária, não, mas eu estou falando de uma conquista que se deve ao povo brasileiro cristão e evangélico, e que fazem 213 anos que lhe tem sido negada. Se os senhores concordam, que oremos pelo ministro e que oremos com oração profética para o futuro, pedindo a Deus que nos dê, desta vez, o primeiro ministro evangélico. E que a alegria de que, acontecendo como nós cremos, que seja o ministro André Mendonça. E que a alegria de que ele tenha nos dado a honra de hoje cultuar a Deus de manhã, 2 vezes aqui conosco. E que alegria que a gente possa dizer, aconteceu na nossa geração. Não foi em vão que nós votamos e não foi em vão que nós cremos, nós conquistamos, entramos num poder que nunca foi conquistado por ninguém. E ainda mais, que alegria, representando bem aqui a juventude, esta igreja que tem gerações novas, que a gente possa dizer, com a graça de Deus, se Deus quiser, o ministro mais novo do Supremo Tribunal Federal, que pode ficar
mas 27 anos. É um ministro mais novo dos que lá estão. É um ministro também evangélico. Não é algo maravilhoso? Será que vale a pena a gente orar daqui até lá? E os que querem orar, fiquem em pé comigo, só os que querem. E eu nem vou chamar o ministro aqui, porque eu não quero que ninguém entenda que nós o convidamos para isso. Mas também todos devem entender que quando Deus na igreja está, nós obedecemos ao Senhor. Nós não estamos fazendo ato teatral e nem político. Não. Nós estamos dizendo que nós já temos quem pode, com competência, honrar o Supremo Tribunal Federal, e nós já vamos abençoando antecipadamente para esta missão. Estenda a mão comigo e oremos ao Senhor. Senhor Deus, esta nação está sendo sacudida. Nunca os poderes se convulsionaram tanto como agora. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa vai acontecer. Tu estás preparando, tu estás fazendo, nós estamos vendo. E aqui, Senhor, só diante de Ti, nós estamos te suplicando. Dá-nos o primeiro brasileiro ou brasileira como ministro do Supremo Tribunal Federal. Um dos 11 brasileiros mais poderosos, que com uma caneta só mexe com o Brasil todo. Esse pedido nós temos te feito tanto tempo. Nós prometemos a Ti, Senhor, que não vamos criticar mais ninguém, não. Agora é diferente. Ao invés de ficar passivo, só criticando, nós estamos dizendo: eis aqui alguém para lá estar, para falar por todos os brasileiros e por nós também. Senhor, segundo a Tua palavra, nesse dia nós estamos ungindo o Teu Filho para a próxima missão que Tu tens para Ele, que nós acreditamos em muito, Senhor Deus. Nós acreditamos em muito, Pai, que é esta que nós mencionamos. Nós estamos saindo da caverna e nós estamos renovando a esperança no Brasil, dizendo que vai mudar, coisas vão mudar. Nós estamos jejuando e orando e ouvindo a Tua voz dizendo: separe este homem para a obra que eu tenho chamado. No Teu nome e na unção do Teu Espírito, nós ungimos e nós, ó Deus, abençoamos. E nós o despedimos para que retorne a Brasília e cumpra a sua missão. E nada impeça que a autoridade e a graça esteja sobre ele e que todas as armadilhas e impedimentos sejam desfeitos. Vai à frente, Senhor, e recebe nossa gratidão já por essa conquista. No nome santo de Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor seja sobre você, minha querida irmã, seja com você, meu querido irmão, com nossas famílias, seja com o ministro André Mendonça e sua família, e com a igreja, e com o povo de Deus, e com o Brasil, não só hoje, mas para sempre. Quem crê diz: amém. Digam comigo: a paz do Senhor, ministro André.